Estamos de volta. Hoje participando remotamente conosco o médico especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dr. Wagner Guimarães Galvão César. Dr. Wagner, então, não é uma doença contagiosa, mas como esses casos que o senhor acabou de mencionar no nosso primeiro bloco, né, por puro preconceito, realmente a pessoa perde o emprego e costuma, inclusive, se isolar, né, socialmente. Essa é a história natural de quem tem psoríase, é um fardo social. Então, normalmente a pessoa começa a se esconder. Então, ela começa a usar roupas compridas, evita as situações que ela mostraria as lesões mais extensas, ela começa a ficar... Aí, no final, ela está lá de burca, né, se cobrindo inteira, se escondendo, trancadinha dentro de casa. Tem uma dimensão disso que, assim, quanto mais as pessoas souberem que isso não é contagioso, isso alivia, isso minimiza, sim. Mas existe, ao meu entendimento, existe um mecanismo que é inconsciente das pessoas, da gente se afastar do que é diferente. Então, eu gosto de exemplificar isso com um menino que tem acne, espinha. É de conhecimento, é de senso comum que ele não vai sair passando a espinha por aí, mas as pessoas isolam ele. A psoríase é a mesma coisa. E até tem uma frase que eu ouvi que é muito forte, mas eu acho que ela é verdade. Se as pessoas sabem que alguém está com câncer, isso geralmente provoca uma emoção, um sentimento de a pessoa se condoer, de dó. A psoríase, muitas vezes, ela gera um sentimento nas outras pessoas de repulsa, que é ruim. Então, assim, puxa, o conhecimento, ele diminui isso, ele minimiza. Mas eu sou entusiasta de tratar. A pessoa não precisa ficar convivendo com aquilo. Então, aí eu gostaria de entender que o senhor esclarecesse para a gente exatamente isso. Quer dizer, uma crise pode surgir, demorar quanto tempo? E se eu tratar, ela some também, vamos dizer, essas placas, essa aparência, né, que acaba impactando as pessoas, em quanto tempo, mais ou menos? A psoríase é uma doença mais crônica, né? A maioria dos casos, ele não evolui com uma flutuação em crise, como alergias urticárias, que elas são doenças que têm um curso mais flutuante. Tá. Então, normalmente, ela persiste. Então, se você não fizer nada, em geral, ela vai simplificando e piorando, ou às vezes ela fica estável, mas ela não tem esse curso de melhora, piora, melhora, piora. Isso não é o comum, tá? É exceção. Quando você começa a tratar a psoríase, a gente tem algumas métricas para ver o tratamento e em quanto tempo que você reavalia. Então, em geral, o tratamento também vai ser reavaliado em semanas, 2 meses, 3 meses, 8 semanas, 12 semanas, dependendo do método que a gente está tratando. Que tem métodos que a gente sabe que são mais rápidos e tem métodos que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Tá. E o que a gente espera? A gente espera que hoje a meta que a gente tem é que você melhore pelo menos 75 ou 90% das lesões de pele. Traduzindo, a minha meta é que a pessoa tenha a vida normal ou muito próxima do normal, independente da gravidade da psoríase. É fato que estresse emocional acaba sendo um fator desencadeante que pode surgir ou piorar uma crise? Sim e não. Por que sim e não, né? Lina, 10 em 10 pessoas que têm psoríase, eles chegam em algum médico, muitas vezes, ou no senso comum, e alguém fala, isso é estresse. Tá, e aí, como é que eu faço com isso? Porque a gente sabe, e é verdade, que você tem associado à piora eventos psicológicos maiores. Perdeu emprego, perdeu um parente, foi demitido, alguma coisa assim. Isso acontece, mas você tem que ter uma predisposição. Então, assim, eu costumo brincar que é a minha gastrite. Puxa, quando eu estou estressado, levando a vida a ferro e fogo, meu estômago me lembra, minha queimação me lembra. Eu vou lá e tomo meu remédio. Eu sei que eu preciso levar a vida um pouquinho mais ferro, mas eu preciso tratar isso aí também. Tá. Assim como eu acho um serviço também, quando às vezes as pessoas falam assim, puxa, essa é uma doença que não tem cura. Eu falo, sim e não. Ninguém fala isso para diabetes, para pressão alta. Você fala assim, olha, melhora a sua vida, perca peso, coma direito, tome esse remédio. Controlou? Legal.
de tempos em tempos passa lá, dá um oi pro seu médico, continua controlando. A psoríase é assim também. A gente acerta a mão no tratamento, fica muito bem. Puta, graças a Deus, eu carrego muitos pacientes que já viraram amigos depois de 5 anos, 6 anos, e estão bem, continuam bem. E eu vou falar para ele que essa é uma doença que não tem cura, parece uma coisa que, como se não tivesse tratamento. Nossa, que observação linda a que o senhor fez agora, porque é um fato. São tantas as doenças crônicas que nos acometem, mas realmente o fato de não ter cura não significa, né, que tratado de forma adequada, com adesão ao tratamento correto, eu não possa ter qualidade de vida, né? Agora, uma pessoa em tratamento, o que é? Tem que tomar remédio para o resto da vida, como um diabetes, por exemplo, ou não? Tratamento da psoríase é o seguinte, formas leves, geralmente a gente trata com medicamentos tópicos, cremes e pomadas. Tá. Formas moderadas a grave, fototerapia e medicamentos sistêmicos, orais ou injetáveis. Em geral, a gente consegue ir subindo e descendo esses degraus de tratamento, mas sim, a gente trata pelo resto da vida. E muitos dos tratamentos, às vezes, por exemplo, esse tratamento para casos mais graves, injeções, puxa, às vezes são uma injeção a cada 3 meses. Então, tem uma propaganda nos Estados Unidos, que eles fazem muita propaganda de remédio, de um remédio que era assim, 361 dias por ano para você não lembrar da psoríase. Quer dizer, você só vai lembrar nos 4 dias que toma o remédio, entre aspas, né? E aí, para ficar muito bem obrigado, de 3 em 3 meses toma uma injeção, por exemplo. Tá. Agora, é muito importante também, então, ter o conhecimento, inclusive das pessoas e dos familiares, né? De uma pessoa que tem psoríase, para saber exatamente como ela deve tratar e seguir direitinho o tratamento. Agora, é importante também, eu queria um recado do senhor para a população leiga, né? Para a gente evitar constrangimentos, humilhações com as pessoas psoriáticas. Então, a primeira coisa, assim, puxa, eu, de um ponto de vista pessoal, eu sou entusiasta, eu tenho vontade, quando encontro uma pessoa dessa, de falar assim, procura tratamento, tem coisas, não deu certo ainda, tem muita coisa nova. Ó, hoje, no meu ambulatório, eu acompanho cerca de 1.000 pacientes com psoríase moderada grave. Não tem um paciente que eu não tenha algo a oferecer. Então, a primeira coisa é uma mensagem de esperança. Segundo, em relação às pessoas leigas, tratando com alguém que tem psoríase, puxa, entende que isso aí já é um fardo enorme para o cara. Se você puder não aumentar esse fardo, acho que você vai estar fazendo um favorzaço para essa pessoa e eventualmente ganhando uma simpatia, uma generosidade que é impagável. Não vai pegar, não vai passar. E a pessoa muitas vezes já tem uma dificuldade de se aceitar, porque ela sabe que não era para ser assim, que não tá, aquilo ali está fora de lugar. Então, tente não aumentar o fardo de carregar esse peso. E fundamental também disseminar o conhecimento sobre sintomas e tratamento e diagnóstico na própria classe médica, né, doutor Wagner? Em geral, a minha análise em relação à classe médica é a seguinte: eu acabo dando muita aula de psoríase, a gente roda o Brasil falando de psoríase, eu sou entusiasta, apaixonadamente falando. Em geral, o diagnóstico não é um grande problema. A enorme maioria dos pacientes, diferente de outras doenças, que às vezes eles ficam peregrinando, batendo de médico em médico para chegar no diagnóstico, a psoríase não. Eles chegam e falam assim, eu tenho psoríase, já fiz tudo e não resolve. Aí quando você que trabalha muito isso, ou melhor, eu que trabalho muito com isso, vejo isso todo dia, geralmente você começa a conversar, nos degraus de tratamento da psoríase, a pessoa não saiu do primeiro degrau, ou nem entrou no primeiro degrau. Quer dizer, quase como se nem tivesse começado a tratar. O problema para a gente é muito mais entender e seguir as linhas de tratamento do que diagnosticar propriamente dito. Muito interessante isso que o senhor mencionou, quer dizer, então quem está nos ouvindo, né, nos assistindo hoje, que acha que não tem mais jeito com a psoríase dela, que ela está mesmo fadada a viver, né, escondida em crise, pode buscar tratamento que tem solução hoje em dia. Olha, eu não tenho
nesse universo de 1.200 pacientes com psoríase, eu não tenho que eu não tenha uma solução a mais. E quando chegar esse cara, eu vou dizer assim, espera mais 6 meses, que eu já sei que vai chegar mais 1, mais 2, mais 3. A gente já sabe de algumas linhas. Houve uma verdadeira revolução de 2010 para cá nas linhas de tratamento de psoríase moderada a grave. Então, puxa, eu sou entusiasta para isso. Cada vez a gente está conseguindo oferecer tratamentos mais adequados, mais seguros e mais eficazes para os pacientes. Doutor Wagner, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? Que muita gente possa realmente se conscientizar que psoríase não é contagiosa e que tem tratamento para viver com mais qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lina. Obrigado pelo papo. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada.